Como os romanos sonegavam impostos. No mundo moderno, sempre vemos notícias de corrupção, sonegação de impostos e outros tipos de crimes. No entanto, você já imaginou como isso funcionava no passado? Será que os antigos romanos faziam isso? Você acha que corrupção, sonegação e jeitinho são coisas do mundo moderno? Então, prepare-se. Porque na Roma antiga isso já era rotina. Roma foi uma das maiores potências da história, mas também foi uma das civilizações que mais soube cobrar impostos. O império era, acima de tudo, uma máquina arrecadatória. Era através dos impostos que mantinham os exércitos, construíam estradas, aquedutos, monumentos e, claro, financiavam o luxo e os privilégios da elite romana. Mas ninguém gosta de pagar imposto. Nem naquela época. E onde há imposto, há também gente dando um jeitinho de escapar. Os romanos cobravam impostos sobre praticamente tudo: terras, produção agrícola, propriedades, animais, vendas, heranças, escravos, produtos importados, casamentos e até sobre urina. Sim, sobre urina. Isso porque a urina era coletada nos banheiros públicos e vendida para indústrias que a usavam no tratamento de couro e lavagem de roupas. O imperador Vespasiano, inclusive, criou esse imposto. Tanto que até hoje, na Itália, banheiro público é chamado de Vespasiano em sua homenagem. Mas vamos às fraudes. A criatividade do povo romano para burlar o sistema era praticamente infinita. Os grandes proprietários rurais, por exemplo, costumavam esconder parte das suas terras. Eles manipulavam registros, subornavam fiscais ou registravam propriedades em nome de parentes, amigos e até escravos. Afinal, quanto menor a área declarada, menor o imposto. Eles declaravam que uma grande propriedade, na verdade, era formada por várias pequenas propriedades, cada uma no nome de uma pessoa diferente, só para pagar menos. Os comerciantes também eram mestres na arte de fugir do fisco. Fraudavam balanças, escondiam mercadorias, faziam contrabando e, muitas vezes, declaravam valores bem abaixo do real. Produtos de luxo, como perfumes, especiarias, seda e pedras preciosas, tinham impostos altíssimos. Por isso, o contrabando corria solto pelas fronteiras do império. E olha que curioso. Muitos declaravam falsamente que seus escravos tinham sido libertados, só para não pagar os impostos sobre propriedade de escravos. Mas na prática, os escravos continuavam trabalhando normalmente, só que, oficialmente, estavam livres. Mas, sabe quem eram os maiores vilões dessa história? Os próprios coletores de impostos. Eles não eram funcionários públicos no sentido moderno. Na verdade, eram empresários privados que compravam do governo romano o direito de arrecadar impostos de uma região. Esse sistema se chamava publicani. Funciona assim: eles faziam um lance, como se fosse um leilão. Pagavam antecipadamente uma quantia para o Estado. E depois, cobravam dos moradores da região. O problema é que eles não cobravam apenas o valor real do imposto. Eles cobravam quanto quisessem, quanto conseguissem. O lucro era deles. Adivinha o que isso gerava? Extorsão, abusos, ameaças e até violência. Os publicanos ficavam tão odiados que, em muitas províncias, eram vistos quase como bandidos oficiais do governo. Inclusive, nos evangelhos da Bíblia, os coletores de impostos aparecem como personagens desprezados pela sociedade. Mas e o povo? O que fazia? O jeitinho romano rolava solto. Alguns falsificavam documentos, certificados e registros oficiais. Outros se escondiam, fugiam das cidades, se refugiavam em áreas rurais distantes, longe dos olhos do império. Tinha até quem fingisse que estava em extrema pobreza só para conseguir isenção ou redução dos impostos. E claro, suborno rolava solto. Subornar um fiscal era muitas vezes mais barato do que pagar o imposto integral. Só que Roma não ficava parada. Quando percebia que a arrecadação estava caindo, o cerco apertava. Faziam censos populacionais rigorosos, atualizações de cadastros, confiscos, auditorias, punições. Havia penas severas, como multas pesadíssimas, perda de bens, prisão por dívida e até trabalho forçado. Mas, quanto mais apertavam, mais surgiam novas fraudes, novos truques, novos esquemas. E quanto mais Roma crescia, mais difícil ficava fiscalizar tudo. O resultado? Cidades fantasmas, evasão fiscal, colapso econômico em algumas regiões e uma bola de neve de crises. No século III, com o império em crise,
inflação descontrolada e impostos sufocantes, a situação ficou insustentável. Muitas pessoas simplesmente abandonavam suas terras, fugiam das cidades e desapareciam do sistema. O próprio imperador Diocleciano, no século IV, tentou resolver isso. Fez uma reforma gigantesca. Estabeleceu impostos fixos, tabelou preços, obrigou pessoas a permanecerem nas profissões dos pais, até transformou muitos trabalhadores rurais em servos ligados à terra, um sistema que, séculos depois, virou a base do feudalismo. Ou seja, para tentar acabar com a fraude, Roma criou um sistema tão rígido, que acabou sendo um dos primeiros passos rumo à Idade Média. No fim das contas, nem o poderoso Império Romano conseguiu vencer a criatividade do povo para fugir dos impostos.